estamos nesse momento, nos acomodando em nossos lugares de uma maneira bem confortável. Vamos relaxando um pouco o nosso corpo, acalmando a nossa mente, o nosso coração. Vamos deixar do lado de fora da nossa casa todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. Vamos elevando os nossos pensamentos para podermos nos ligar com os amigos espirituais conosco presentes nesse momento. Vamos cumprimentando o nosso mentor individual. Vamos agradecendo a esse companheiro querido, a sua presença ao nosso lado, em todos os momentos dessa nossa jornada, nos orientando, nos amparando, nos fortalecendo, nos intuindo. Vamos cumprimentando o mentor de cada um aqui presente. Vamos cumprimentando a todas as equipes que comparecem para o trabalho dessa noite. Vamos pedindo às equipes de higienização e limpeza que percorram todos os ambientes, retirando toda a negatividade que porventura houver, para que permaneçam apenas energias renovadoras, de muito amor, de paz, de serenidade e de harmonia. Vamos cumprimentando nossa Mãe Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, nossa Mãe espiritual, a mentora da nossa casa. Vamos pedindo a ela a sua proteção, que ela nos envolva em seu manto de luz e de paz, e nos ensine a ser mais amorosos, mais caridosos, mais tolerantes, mais solidários, mais fraternos. Junto de nossa mãe, vamos até Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre. Vamos agradecendo a ele os ensinamentos que nos trouxe nos seus evangelhos, o seu amor infinito, a sustentação que nos dá através dos seus mensageiros celestes. E junto de Jesus e de Maria, já vamos até o mais alto, até nosso Pai Criador. E agradecemos ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, pelas oportunidades que nos proporciona para o nosso crescimento e aprendizagem, por mais essa encarnação nesse abençoado planeta, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos novamente. Agradecemos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. A semana passada nós estudamos o início do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E nós falamos das causas atuais das aflições. Então hoje nós vamos prosseguir falando das causas anteriores das aflições. Então, começamos vendo o seguinte, que nós já vimos os males que são causados por nós mesmos durante a existência atual. Mas há males nesta vida que o homem, aparentemente, ele não causou esses males. São estranhos à sua vontade. Parecem golpeá-los por fatalidade, né? Então, normalmente, são aquelas coisas independentes da nossa vontade e que parecem que nós passamos por isso por uma fatalidade. São coisas tipo a perda de entes queridos, principalmente quando esses entes queridos são a pessoa que sustenta a família, né? Que dão aquele suporte maior à família, havendo uma desagregação aí. Acidentes inevitáveis, né? Acidentes que ocorrem sem avisar, né? Coisas que acontecem repentinamente, sem previsão de ninguém, e vem de uma maneira a pegar normalmente as pessoas de surpresa.
reveses da fortuna. As pessoas, às vezes, que estão numa condição financeira boa, estável, tudo indo perfeitamente, quando, por um movimento da economia mundial ou das circunstâncias mesmo onde a pessoa está inserida, ela perde tudo aquilo. E como a gente vê muitas vezes hoje em dia, pessoas que, perdendo tudo, não tem nem onde morar e acabam indo viver na rua, né? Flagelos naturais, né? De repente você está lá na sua casa bem confortavelmente, aí vem uma chuva, uma inundação que leva tudo, né? Ou não aqui no Brasil, que a gente não tem muito isso, mas furacões, tornados que acabam com tudo que está estabelecido ali, com as casas, com os comércios, com tudo. Então são os flagelos naturais. Doenças, principalmente doenças genéticas, principalmente aquelas doenças degenerativas, incapacitantes, né? Então a pessoa é uma pessoa ativa, saudável, pratica esportes e de repente ela se vê acometida por uma doença que ela aos poucos vai perdendo a sua capacidade de se movimentar, de raciocinar, de agir, então, no nosso planeta. São coisas, aflições realmente difíceis de se enfrentar, que aparentemente nós não temos uma causa para essas aflições. E existem ainda, que é uma coisa, todos esses problemas sempre causaram perplexidade às pessoas, né? Porque, inclusive, fazendo com que as pessoas não acreditassem em Deus ou na justiça divina. Existem o problema de crianças que nascem, né, com problemas e morrem em muito tenra idade. E se nós acreditássemos nas explicações que eram dadas anteriormente pela igreja, né, que as pessoas tinham uma vida só e depois que morriam iam para o céu ou para o inferno. Então essas crianças que nasciam e muito rapidamente morriam, não fizeram o bem e nem fizeram o mal. Por não terem feito o bem, não merecem o céu. E por não terem feito o mal, não merecem o inferno. Qual seria, então, a solução da justiça divina para esse caso? Eles receberiam no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, sem terem podido fazer nem o bem nem o mal, né? Então, fica uma dúvida, uma incógnita. Ninguém tinha uma explicação para isso. Bom, mas em virtude de que existe um axioma que diz que todo efeito tem uma causa. Isso é um axioma da ciência. Todo efeito tem uma causa. Não existe nada que acontece sem uma causa, tem que ter uma causa. E se a gente acredita em Deus, a gente tem que acreditar que Deus é perfeito em todas as suas qualidades. Então, Ele é perfeitamente bom e justo. E se Deus é justo, o efeito que nós temos agora tem uma causa que é justa também. Senão Deus não seria justo, né? Ou seja, eu estou passando por uma situação nesse momento. Eu não provoquei essa situação agora, mas ela tem uma causa. Que causa é essa? Não é uma causa dessa vida. Então, se não é uma causa dessa vida, ela tem que ter a causa dela é anterior, ou seja, numa vida passada, né? Então, pertence essa causa a uma existência precedente. Então, isso é que dá toda a explicação para todos esses problemas que anteriormente a gente não tinha nenhuma explicação para eles. Então,
isso nos diz que toda vez que nós sofremos alguma coisa, esse sofrimento é uma punição justa, né? Porque Deus é justo. Porque se nós não merecemos, não fizemos nada por merecer essa punição nessa vida, com toda certeza nós fizemos numa vida anterior. Então, o Espiritismo vem nos explicar, né, através da multiplicidade das existências, que nós vivemos já várias existências anteriormente. Se não fizemos nada errado agora, muito provavelmente fizemos anteriormente. Porque, inclusive, nós hoje somos a melhor pessoa que nós já fomos em toda a nossa existência. E se hoje nós não somos tão bons quanto poderíamos ser, imagine como nós éramos há algumas 2 ou 3 encarnações atrás. Então, o homem, como nós vimos na palestra anterior, ele nem sempre é punido na própria existência. Ou, se ele é punido, não é completamente punido na própria existência. Ele faz alguma coisa, ele acha que escapou da justiça divina. Engano. Ele jamais vai escapar da consequência dos seus atos, né? Então, ele sofre aquilo que o fez os outros sofrerem. A desgraça parece ser imerecida, mas sempre tem a sua razão de ser. Não é aquela história, a mesma história do olho por olho e dente por dente. Mas é um aprendizado que a pessoa tem que passar para poder superar esse modo de conduzir que ele teve anteriormente. Então, dessa maneira, se explicam pela pluralidade das existências e pelo destino da Terra, que é um planeta de provas e expiações, anomalias de distribuição de felicidade e de infelicidade, da desgraça, né, entre os bons e os maus, porque alguns bons passam por tanta dificuldade e os maus muitas vezes prosperam, são felizes, aparentemente, né? Por quê? A Terra é um planeta de provas e expiações. Então, se nós estamos encarnados nesse planeta, é porque nós precisamos passar por essas lições, né, que a vida nos dá para podermos evoluir e passar por um patamar um pouco mais elevado. Porque se nós fôssemos espíritos puros, não havia necessidade de estar encarnado no planeta Terra. Ou seja, todos nós que aqui estamos, nós temos algumas coisas que nós precisamos ainda superar. E é por isso que nós precisamos passar por essas provas e essas expiações. Mas sempre acreditando, né, na justiça divina, porque nós sabemos que a cada um é dado segundo as suas obras, ou seja, segundo o seu merecimento e a sua necessidade. Então, nós precisamos passar por determinados sofrimentos para nós aprendermos que aquilo é uma coisa que nós não podemos fazer o outro sofrer. Então, se eu fiz o outro sofrer por determinada maneira, para aprender o que o outro passou, eu preciso passar pela mesma coisa. E a justiça divina nunca falha, né? Então, tudo que vem para nós é porque é exatamente aquilo que nós precisamos e aquilo que nós merecemos, né? Então, ou seja lá o que aconteça, o que nos aconteça, todos os problemas que nós tivermos, nós temos que acreditar que aquilo é o melhor para nós, porque é o correto, né? É o mais justo. Então, muitas vezes, as tribulações são impostas aos espíritos endurecidos ou ignorantes, mas são livremente escolhidas pelos espíritos arrependidos para reparar o mal que fizeram. Então, há espíritos
endurecidos no mal, que renitentes, não querem se modificar, querem permanecer da maneira como eles são. Ou alguns que são ignorantes, que não sabem, não conhecem o bem, não sabem ainda agir de acordo com o bem. Então, esses espíritos, muitas vezes, eles são remetidos a encarnações compulsórias, na qual eles vão passar por dificuldades e vão aprender, né, a superar esses problemas. Inclusive, às vezes, há ocasiões em que o espírito muito endurecido, ele é encarnado compulsoriamente num corpo muito deficiente, no qual ele não tem condição de agir para ter um pouquinho essa inclinação ao mal que ele tem, né? Porque senão ele continuaria agindo no mal. E os espíritos ignorantes que não sabem, né, como as coisas funcionam, então eles precisam que os seus mentores encaminhem as suas encarnações de maneira que eles possam aprender nessa encarnação aquilo que eles necessitam. Mas os espíritos arrependidos, né, então, no plano espiritual, ele tem conhecimento de toda a sua encarnação, das encarnações anteriores, ele vê o que ele fez de errado e ele se arrepende daquilo que ele fez de errado. Então, ele pede para reencarnar e passar por determinadas situações para expiar esse mal que ele fez e superar essa maneira de ser que ele tinha. Então, as tribulações podem ser expiação do passado, que castigam, né? Então, a pessoa fez alguma coisa errada, ela vai expiar aquilo que ela fez errado. E pode ser provas para o futuro que elas estão preparando, ou seja, se ele passar por uma prova, ele vai superar essa etapa, vai passar por uma outra etapa. Nem todo sofrimento que se passa é necessariamente o indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de provas escolhidas pelo espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Então, a gente não pode dizer que todo mundo que está passando por determinada situação é porque fez tal coisa no passado. Não é assim, né? Então, eu vou dar aqui 2 exemplos. 2 crianças que nascem com graves problemas mentais, vamos supor. 2 crianças que nascem com graves problemas mentais. E as mães que acolhem essas crianças. Pode ser que uma tenha sido um espírito muito malvado, renitente no mal, que fez muitas coisas erradas e reencarnou num corpo deficiente para ser contido nas suas intenções de fazer o mal. A mãe pode ser alguém que ajudou esse espírito na prática do mal, então vem resgatar isso que ela fez lá, acolhendo essa criança com esse problema. A outra criança na mesma situação poderia ser um espírito que pediu essa missão, vamos supor. Por quê? Porque ele veio numa determinada família, então ele veio com a missão de agregar, de pacificar aquele grupo em torno de si. Né? Então, ele vem com essa missão e essa criança deficiente nessa família vai causar o quê? A união dessa família. E a mãe pode ter sido uma pessoa que pediu para si essa missão de cuidar dessa criança deficiente, né? Porque uma criança especial necessita de uma mãe especial. Então, ela pediu essa missão. Então, vejam bem, um é o caso de expiação, o outro é o caso de uma prova. Então, esse espírito veio para passar por uma prova
Ele pediu essa missão e quanto mais ele for bem sucedido nessa prova, mais recompensado ele vai ser. E mais ele vai adiantar o seu adiantamento, né? Ele vai melhorar o seu adiantamento. Então, a expiação serve sempre como prova, mas a prova nem sempre é uma expiação, né? Isso que eu acabei de explicar. A expiação é uma prova que o espírito tem que passar. Mas a prova nem sempre é uma expiação, ela pode ser uma escolha consciente do espírito. Então, normalmente, essas pessoas que ou vêm numa prova ou que escolheram como missão passar por determinada prova, são aquelas pessoas que a gente percebe que elas têm um bom coração, que elas são naturalmente boas, que elas são pacientes, que elas sofrem com resignação e, principalmente, elas sofrem sem reclamar, sem xingar, sem se rebelar contra os desígnios divinos. Então, são essas pessoas que vêm numa prova. E as que vêm como expiação, normalmente são esses espíritos que reencarnam compulsoriamente, de uma maneira mais difícil, né? Como expiação. E normalmente a gente percebe que são espíritos rebeldes, né? Seja lá qual for a situação, mesmo que ele venha num corpo muito deformado, sem condição nenhuma, a gente percebe no espírito que ele está ali rebelde, ele está se revoltado contra aquilo e ele age dessa maneira, você percebe claramente. O sofrimento que não provoca reclamações, ele também pode ser uma expiação. Então a pessoa no passado agiu de uma maneira não boa, né? E só que quando ele não reclama, indica que ele pediu essa expiação para quê? Para ultrapassar, vencer essa dificuldade que ele tinha. Então, quando a pessoa aceita, né, a sua existência de uma maneira tranquila, sem se rebelar, normalmente é porque isso foi escolhido, ou seja, ele, no mundo espiritual, ele teve conhecimento dos problemas que ele teria que enfrentar, mas ele tem uma decisão firme de enfrentar esses problemas, ou seja, é um sinal de progresso, né? As provas da vida fazem progredir quando são bem suportadas, né? Isso é fato. Como expiação, elas apagam as faltas e purificam, ou seja, essas provas, essas aflições, esses vários problemas que a gente passa, eles são o remédio, né, para o espírito, o remédio que limpam a ferida e curam o doente. Ou seja, quanto mais grave for o mal, a doença, quanto mais enérgico tem que ser o remédio. Então, se eu estou passando por uma aflição muito grande, eu posso ter certeza que aquilo é merecido e tem uma razão grande também, né? Então, quanto mais for o mal, mais enérgico precisa ser o remédio. Então, aquele, portanto, que muito sofre, deve dizer que tinha muito a expiar e alegrar-se por ser curado logo. Então, gente, de qualquer maneira, nós precisamos agradecer porque Deus está nos dando a oportunidade de tomar esse remédio, mesmo que ele seja amargo, e nos livrarmos dessa doença do espírito que nós tínhamos lá. Dele depende, por meio da resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento, porque o sofrimento ele tem uma causa, mas ele também tem um efeito.
A gente não sofre só porque tem uma causa, você tem que sofrer a mesma coisa. Não, porque aquele sofrimento vai causar um efeito. Qual é esse efeito? Você se liberar de todo aquele mal que você fez lá atrás e vai entender que aquilo não pode ser feito mais. Então você entendeu. Então dele, né, do Espírito, depende por meio da resignação tornar proveitoso o seu sofrimento e não perder os seus resultados por causa de reclamações, sem o qual teria de recomeçar, né? Então, o sofrimento, ele pode ser proveitoso, ele é sempre proveitoso para o espírito quando ele aceita, né, resignadamente e quando ele não se rebela, né, contra a justiça divina. Porque se isso acontece, ele perde todo aquele sofrimento, não vai causar efeito nenhum. E ele tem que recomeçar a mesma lição, né? Porque a Terra é um planeta escola. Então, se a pessoa não fez bem aquela lição, não acertou aquela lição, ela tem que fazer de novo, até ela acertar, até ela fazer da maneira mais correta. Então, nós precisamos sempre agradecer, né, que Jesus nos mandou o Consolador prometido no Espiritismo. Porque o Espiritismo, por que ele é o Consolador prometido? Porque ele nos explica a causa dessas aflições, né? Se a gente não soubesse essas causas, seria muito fácil se rebelar contra a vontade de Deus, porque Deus seria um Deus vingativo, um Deus, né, raivoso, o que não é a verdade. Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso. E tudo está certo. Tudo que Deus nos manda é exatamente aquilo que nós merecemos em primeiro lugar e que nós precisamos passar para poder alavancar o nosso desenvolvimento e passar por uma novo patamar na nossa existência. Então, precisamos agradecer por essas oportunidades de enfrentar essas provas, e a gente tem que fazer o quê? Pedir resignação e coragem para a gente poder superá-las. Não vamos pedir que Deus afaste as provas, os sofrimentos. Nós vamos pedir a resignação e a coragem e a força para a gente enfrentar essas aflições, porque elas são justas e são necessárias. Bom, hoje a gente queria agradecer a colaboração que nós estamos recebendo para a montagem das cestas básicas, que nós vamos atender nesse mês 40 famílias. E pedindo novamente a colaboração, né, de todos, que possam trazer aqui no centro, na quarta-feira, porque são famílias que estão necessitando muito, né? São famílias que estão passando fome e se nós podemos fazer alguma coisa, nós precisamos fazer. Então, nós agradecemos.